A mesma ação é considerada natural num determinado momento e pecado num outro. O que a torna pecaminosa? Tudo que você faz sabendo que está errado é pecado. Esse saber depende da memória. Lembrar-se de si próprio é virtude, esquecer de si próprio é pecado. Tudo se resume ao vínculo mental e psicológico entre o espírito e a matéria. Podemos chamar esse vínculo de psique. Quando a psique é crua, pouco desenvolvida, bastante primitiva, ela está sujeita a ilusões grosseiras. À medida em que ela cresce em amplitude e sensibilidade, ela se torna o elo perfeito entre a pura matéria e o puro espírito, e dá significado à matéria e expressão ao espírito. Há o mundo material e o espiritual. Entre eles está a mente universal, que também é o coração universal. É o amor sábio que faz com que os dois sejam um. Algumas pessoas são estúpidas, outras são inteligentes. A diferença está em sua psique. As mais maduras têm atrás de si mais experiência. Tal como uma criança cresce comendo e bebendo, dormindo e brincando, a psique do homem é formada por tudo que ele pensa, sente e faz, até que ela se torne perfeita o bastante para servir como ponte entre o espírito e o corpo. Como uma ponte permite o tráfego entre as margens, a psique une a fonte e suas expressões. Chame-a de amor. A ponte é amor. Em última análise, tudo é experiência. Tudo o que pensamos, sentimos, fazemos é experiência. Por detrás está o experienciador. Assim, tudo o que sabemos consiste dessas duas coisas: experienciador e experiência. Mas os dois, na verdade, são um. Somente o experienciador é a experiência. Entretanto, o experienciador pensa que a experiência é externa a ele. Da mesma forma, espírito e corpo são um só. Eles apenas parecem ser dois. O espírito não tem segundo. Para quem, então, parece haver um segundo? A mim parece que a dualidade é uma ilusão induzida pela imperfeição da psique. Quando a psique é perfeita, a dualidade não é mais vista. Você o disse. Mesmo assim, tenho que repetir minha pergunta tão simples. Quem faz a distinção entre pecado e virtude? Quem tem um corpo, peca com o corpo. Quem tem uma mente, peca com a mente. Certamente que a mera posse de um corpo não compele a pecar. Deve haver um terceiro fator na raiz de tudo isso. Fico retornando à questão de pecado e virtude porque hoje em dia os jovens insistem em dizer que não há pecado, que não devemos ser decentes e que devemos seguir sem hesitação o desejo do momento. Eles não aceitam a tradição, nem a autoridade, e só se deixam influenciar por um raciocínio sólido e honesto. Se eles evitam certos atos, é por medo da polícia, mais que por convicção. Sem dúvida, eles têm uma certa dose de razão no que dizem, pois podemos ver que nossos valores variam de lugar a lugar e de época a época. Por exemplo, matar na guerra é hoje visto como uma grande virtude e pode vir a ser considerado como um crime hediondo no próximo século. Um homem que se move com a terra necessariamente verá dias e noites. Para aquele que fica com o sol, não haverá escuridão. Meu mundo não é o de vocês. Da maneira como vejo, vocês estão todos num palco representando. Não há realidade em suas idas e vindas, e seus problemas são tão irreais. Talvez sejamos sonâmbulos ou sujeitos a pesadelos. Não há nada que você possa fazer?
Estou fazendo. Eu entrei em seu estado onírico para lhes dizer: parem de ferir a si próprios e aos outros. Parem de sofrer. Acordem. Então por que não acordamos? Vocês vão acordar. Meus esforços não serão em vão. Talvez demore algum tempo. No momento em que vocês começarem a questionar seu sonho, o despertar não estará distante. A prática do yoga é sempre consciente? Ou ela pode ser mais ou menos inconsciente, abaixo do nível do consciente? No caso do principiante, a prática do yoga muitas vezes é deliberada e exige grande determinação. Mas os que há muitos anos a vêm praticando com sinceridade estão permanentemente centrados na autorrealização, conscientemente ou não. A sadhana inconsciente é a mais eficaz, porque é espontânea e firme. Como fica um homem que estudou yoga com sinceridade por algum tempo e depois se desencorajou e abandonou seus esforços? O que um homem parece fazer ou não fazer, muitas vezes é enganoso. Sua aparente letargia pode significar apenas que ele está reunindo forças. As causas de nosso comportamento são muito sutis. Não devemos ser apressados ao condenar, tampouco ao elogiar. Lembre-se de que o yoga é o trabalho do ser interno sobre o eu externo. Tudo o que o externo faz é meramente em reação ao interno. Mesmo assim, o externo ajuda. Até que ponto ele é capaz de ajudar e como? O externo tem algum controle sobre o corpo e pode melhorar a postura e a respiração. Sobre os pensamentos e sentimentos da mente, ele pouco domínio tem, pois ele próprio é a mente. É o interno que pode controlar o externo. Se o externo tiver juízo, obedecerá. Se o interno, em última análise, é o responsável pelo desenvolvimento espiritual do homem, por que o externo tantas vezes é exortado e incentivado? O externo pode ajudar, mantendo-se livre de desejo e medo. Você deve ter notado que todos os conselhos dados ao externo vêm na forma de negativas. Não faça, pare, controle-se. Abra mão, desista, sacrifique, entregue-se, veja o falso como falso. Até mesmo a pequena descrição da realidade que é dada vem através de negações como nem isso nem aquilo. Todos os positivos pertencem ao ser interno, assim como todos os absolutos pertencem à realidade. Como distinguir o interno do externo na experiência real? O interno é a fonte da inspiração. O externo é movido pela memória. A fonte não pode ser rastreada, enquanto toda lembrança tem início em algum ponto. Assim sendo, o externo é sempre determinado, enquanto o interno não pode ser contido em palavras. O engano dos buscadores é pensar que o interno é algo que tem que ser alcançado e esquecer que tudo que é perceptível é transitório e, portanto, irreal. Apenas aquilo que torna possível a percepção, quer você o chame de vida ou de Brahman, ou do que quiser, é real. Você diz que a realidade é uma coisa única. Ser único, a unidade, é um atributo da pessoa. A realidade, então, seria uma pessoa tendo o universo como corpo? Qualquer coisa que você disser será tanto verdadeira quanto falsa. As palavras não vão além da mente. Só estou tentando entender.
Você está falando da pessoa, do ser e do supremo. A luz da pura e absoluta consciência, focalizada como eu sou no ser, ilumina a mente como consciência e como vida, anima o corpo. Tudo isso está muito bem, até onde as palavras alcançam. Mas quando se trata de distinguir dentro de mim mesmo entre a pessoa e o ser, e entre o ser e o supremo, eu fico confuso. A pessoa nunca é o sujeito. Você pode ver a pessoa, mas você não é a pessoa. Você é sempre o Supremo, que aparece num determinado ponto do tempo e do espaço, como uma testemunha, uma ponte entre a consciência absoluta do Supremo e a consciência multifacetada da pessoa. Quando olho para mim mesmo, vejo diversas pessoas lutando umas com as outras pelo uso do corpo. Elas correspondem às várias tendências da mente. E eu conseguiria estabelecer a paz entre elas? Como isso seria possível? Elas são tão contraditórias. Veja-as como elas são, meros hábitos de pensamento e sentimento, feixes de lembranças e impulsos. E, no entanto, todas elas dizem eu sou. Isso acontece porque você se identifica com elas. Assim que você se der conta de que qualquer coisa que apareça à sua frente não pode ser você e não pode dizer eu sou, você estará livre de todas as suas pessoas e de suas necessidades. O sentido de eu sou pertence a você. Você não pode se separar dele, mas você pode atribuí-lo a qualquer coisa. Como quando diz, eu sou jovem, eu sou rico e assim por diante. Mas essas identificações são patentemente falsas e são a causa do aprisionamento. Agora consigo entender que não sou a pessoa, mas sim aquilo que, quando refletido na pessoa, lhe dá o sentido de ser. Mas e o Supremo? De que maneira posso me ver como Supremo? A fonte da consciência não pode ser objeto da consciência. Conhecer a fonte é ser a fonte. Quando você se dá conta de que você não é a pessoa, mas a pura e calma testemunha, e que essa consciência destemida é o seu próprio ser, você é o ser. Ele é a fonte, a possibilidade inexaurível. Há muitas fontes ou uma única para todos? Depende de como você vê a questão, de que extremidade. Os objetos do mundo são muitos, mas o olho que os vê é único. O mais elevado aparece como um para o mais baixo, e o mais baixo aparece como muitos para o mais elevado. Todos os nomes e formas são de um único Deus? Aqui também depende de como você encara a questão. No nível verbal, tudo é relativo. Os absolutos devem ser experienciados e não discutidos. Como o absoluto é experienciado? Ele não é um objeto que possa ser reconhecido e guardado na memória. Ao contrário, ele está no presente e no sentimento. Ele tem mais a ver com o como do que com o que. Ele se encontra na qualidade, no valor. Sendo a fonte de tudo, ele está em tudo. Se ele é a fonte, por que e como ele se manifesta? Ele faz nascer a consciência. Tudo mais está na consciência. Por que há tantos centros de consciência? O universo objetivo está em constante movimento, projetando e dissolvendo inúmeras formas. Sempre que uma forma é permeada de vida, a consciência aparece pelo reflexo da consciência pura na matéria.
E como o Supremo é afetado? O que poderia afetá-lo e como? A fonte não é afetada pelos caprichos do rio, nem o metal é afetado pela forma da joia. A luz é afetada pela imagem projetada na tela? O Supremo torna tudo possível. Isso é tudo. Por que algumas coisas acontecem e outras não? Procurar causas é um passatempo da mente. Não há dualidade de causa e efeito. Cada coisa é a sua própria causa. Então, nenhuma ação proposital é possível? Tudo o que digo é que a consciência contém tudo. Na consciência, tudo é possível. Em seu mundo, você pode ter causas, se você as quiser. Outros podem se contentar com uma única causa, a vontade de Deus. A causa primordial é uma só, o sentido de eu sou. Qual é o vínculo entre o ser e o Supremo? Do ponto de vista do ser, o mundo é o conhecido e o Supremo é o desconhecido. O desconhecido faz nascer o conhecido, mas permanece desconhecido. O conhecido é infinito, mas o desconhecido é uma infinitude de infinitos. Da mesma forma que um raio de luz nunca é visto a não ser quando interceptado por grãos de poeira, o Supremo torna tudo conhecido, permanecendo ele próprio desconhecido. Isso quer dizer que o desconhecido é inacessível? Ah, não! Nada é mais fácil do que atingir o Supremo, pois ele é o seu próprio ser. Basta parar de pensar e de desejar o que quer que seja, com exceção do Supremo. E se eu não desejar nada, nem mesmo o Supremo? Então, ou você está praticamente morto, ou você já é o Supremo. O mundo é cheio de desejos. Todos querem uma coisa ou outra. Quem deseja? A pessoa ou o ser? O ser. Todos os desejos, santos ou profanos, vêm do ser. Todos giram em torno do sentido de eu sou. Posso entender que desejos santos emanem do ser. Eles talvez sejam a expressão do aspecto de bem-aventurança do ser. Mas por que os desejos profanos? Todos os desejos visam a felicidade. Sua forma e qualidade depende da psique. Quando a inércia ou tamas predomina, encontramos as perversões. Com a energia ou rajas surgem as paixões. Com a lucidez ou sátiva, o motivo por detrás do desejo é a boa vontade, a compaixão, o impulso de fazer alguém feliz, mais do que de ser feliz. O Supremo está além de tudo isso. Entretanto, devido à sua infinita permeabilidade, todos os desejos irresistíveis podem ser realizados. Quais desejos são irresistíveis? Desejos que destroem seus sujeitos ou objetos, ou que não amenizam com a satisfação, esses contradizem a si próprios e não podem ser satisfeitos. Só os desejos motivados por amor, boa vontade e compaixão são benéficos, tanto para o sujeito quanto para o objeto, e podem ser plenamente satisfeitos. Todos os desejos são dolorosos, tanto os santos quanto os profanos. Eles não são iguais, e a dor não é a mesma. A paixão é dolorosa, a compaixão nunca. O universo inteiro trabalha para a satisfação de um desejo nascido da compaixão. O Supremo conhece a si próprio? O impessoal é consciente? A fonte de tudo possui tudo. Tudo que flui dela tem que já estar lá em forma de semente. E como uma semente é a última de inumeráveis sementes,
e contém a experiência e a promessa de incontáveis florestas, o desconhecido contém tudo que foi ou que poderia ter sido, e tudo que será ou que poderá ser. Todo o campo do via-ser é aberto e acessível. Passado e futuro coexistem no eterno agora. O corpo existe no tempo e no espaço. É transitório e limitado, ao passo que o morador é atemporal e externo ao espaço, eterno e onipresente. Identificar os dois é um erro lamentável e a causa de